Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Era para a gente estar mais na frente, mas vamos continuar aqui nesse versículo. Pela fé, Abel. Pela fé, Abel ofereceu. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual também obteve testemunho. Pelo qual obteve testemunho de ser justificado. Me permita, desde domingo que eu preguei aqui, usar o termo justo pela palavra justificado, já que a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. E que se nós somos justos pela justiça de Cristo. Fomos justificados. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justificado, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Nosso Pai querido, como é precioso olhar a Tua palavra. Mas ao mesmo tempo, como nos sentimos incapazes, como nos percebemos completamente inabilitados para expô-la. Por isso nós pedimos, em nome de Jesus, e pela Tua misericórdia, que Tu fales aos nossos corações, e que as vidas sejam tocadas, todos nós, para a glorificação dEle, o Senhor das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Abel é o primeiro crente registrado na Bíblia. Quer dizer que Adão e Eva não foram crentes? Acho que sim, mas não tem registro. Acho que eles creram. Acho que houve uma obra ali, mas registrado na Bíblia, como registro, Abel é o primeiro que aparece a palavra fé. Esse versículo enfatiza o ato de adoração de Abel como um modelo de fé verdadeira, contrastando com a de Caim. Abel não apenas ofereceu um sacrifício, mas o fez com um coração cheio de fé, agradando a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor, superior. Esse tema, ele é crucial para discutir os desafios da adoração moderna, especialmente em uma era onde a autenticidade
e a intenção no culto, muitas vezes cedem lugar à performance e à rotina. Às vezes nós estamos mais preocupados com a beleza estética do culto, com a performance dos participantes, com a afinação da música, que tudo isso é importante, mas não é o centro da adoração. Nós temos algo mais profundo. Neste primeiro domingo de 25, eu quero provocar aqui um pouquinho sobre os desafios da adoração moderna à luz de Hebreus, capítulo 11, verso 4. Primeiro que eu queria falar um pouquinho sobre o perigo do formalismo e da superficialidade. Abel versus Caim. A adoração de Abel foi aceita, porque era uma expressão sincera de fé, de devoção, enquanto a de Caim foi rejeitada. Eu usei aqui a palavra possivelmente porque eu não tenho base para dizer isso. Possivelmente porque faltava autenticidade ou porque a sua atitude não agradava a Deus. O que Abel trouxe e o que Caim trouxe? Nós temos que fazer o pano de fundo. Já falei anteriormente que Caim, ele é uma conquista. Quando Eva ficou grávida, ela diz assim, e que o Caim nasceu, eu adquiri um varão com a ajuda do Senhor. Este versículo, ele traduz um tipo de teologia. Deus é o coadjuvante. Deus não é o agente principal. E o Caim, ele traz uma oferta de uma terra amaldiçoada. O fruto da terra, a terra tinha sofrido uma maldição. No esforço do seu suor, porque do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Era um culto cansativo. Era um sacrifício que tinha exibição de esforço. E vamos olhar aqui, muitas vezes nos nossos corais, nas nossas apresentações, na nossa pregação, corremos o risco de sermos exibidores, de participar do culto para que as pessoas nos aprovem e nos vejam. E esse é um problema muito sério nos grandes cultos hoje, onde a luminosidade, onde as fumaças fazem parte de um esquema que é bonito, que é interessante, mas que não faz parte do verdadeiro sentido da adoração. Então, provavelmente faltava em Caim, autenticidade. Faltava coração. Foi uma oferta rejeitada, era uma oferta de esforço. Abel, ele traz
o sacrifício do regra 3. O que significa isso? É o outro, não ele mesmo, o que leva o sacrifício. Isso está apontando para Jesus. Não é o meu sacrifício, é o sacrifício de Jesus que me torna adorador. Não é a minha performance, não é o meu ritual. O John Owen, no seu comentário, ele diz o seguinte: a aceitação de Abel não estava apenas no que ele ofereceu, mas no espírito como ele ofereceu. Nós vamos nos lembrar de Jesus conversando com a mulher samaritana, quando ele disse, ela disse assim: olha, nossos pais dizem que a adoração é aqui no Monte Gerizim. Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. E Jesus diz: põe um pano nisso aqui. Nem lá, nem aqui. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um foco diferente na adoração. O espírito. Por isso, Owen foi muito preciso. Não apenas a oferta, mas o espírito do ofertante. Aquilo que ele destaca aqui, Deus olha para o coração do adorador, antes de olhar para o sacrifício em si. Ele diz, aceitou Abel e a sua oferta. Rejeitou Caim e a sua oferta. É o adorador. Muitas vezes a adoração contemporânea pode se tornar mais sobre estética, sobre música, eu citei acima, iluminação, tecnologia, do que sobre a entrega sincera e humilde do coração. E ninguém pode medir o meu coração senão Deus. Aqui dentro nós estamos um grupo, ninguém sabe da sinceridade do coração senão Deus. E nós precisamos ter esse cuidado. Senhor, eu não quero estar numa missa de corpo presente. Eu quero estar, essa é uma figura da Igreja Católica, daquele momento da missa do defunto. Eu quero estar com o culto racional, que agrada a Deus, e o meu coração. E isto, o culto da reunião, ele começa quando eu saio daqui, para o próximo encontro. Isso é uma figura de linguagem. Não é aqui, é no convívio cotidiano, é na relação da vida. Mais do que música, mais do que iluminação, mais do que tecnologia, é a entrega do coração. Lógico que nós tentamos melhorar essa sala de reuniões, ela ficou bem agradável. Nós temos hoje uma melhor audição, ficou mais iluminada, é melhor, mais conforto, ar-condicionado. Mas se nós formos lá para os irmãozinhos da África, debaixo de uma palhoça, eles estão lá adorando ao Senhor, com tanta expressão, com tanta beleza, com tanta intimidade. Então nós precisamos avaliar isso, para não ficarmos até presunçosos de acharmos que temos o melhor nesse sentido. Outra coisa que eu queria levantar aqui, pela fé Abel ofereceu. A fé
como essência da adoração. O que não é de fé, diz a minha Bíblia, é pecado. Abel é um exemplo de fé. Ele faz uma oferta que foi aceita porque ela estava mergulhada na fé. Muitas vezes a gente encontra os atuantes do culto magoados, ressentidos, porque alguma coisa deu errada e ele fica chateado. Só que nós somos uma raça caída e falha, que tropeça, que cai, que recebe críticas. E esse coração tem lugar para a tiririca da crítica? Tem lugar para ficar ressentido? Não tem. Porque aqui reina o Senhor da mansidão e da humildade. Não pode perdurar nas nossas vidas qualquer sentimento que não seja de fé. Sem fé, a adoração é apenas um ato vazio. Como é que foi o culto? Hoje eu estava recebendo aqui um casal querido da nossa igreja, que começou a frequentar há algum tempo aqui, está aqui, ele estava me perguntando, o filho dele foi para Londres, onde encontrar uma igreja que tenha o mesmo sotaque, a mesma pegada de adoração lá em Londres. Estamos procurando aqui, eu tenho uns irmãos lá que frequentam o tabernáculo de Spurgeon, que tem alguma evidência que eu gosto de ver, mas o que é importante é a fé. Uma adoração sem fé, ela pode ser bonita, mas ela não tem sentido nenhum. Havia um coral nos Estados Unidos, eu outro dia contei num podcast aí, que era um coral maravilhoso. Vozes bonitas, muito agradável, e a gente gosta do sinfônico, naquilo que tem um som bonito, agradável. E ela tinha uma velhinha que estava desafinando. Você sabe que com a idade a voz da gente tremelica, né? Ela desafina. E ela começou a perturbar os afinados, a elite do canto. E eles, com muito cuidado, disseram para ela: minha irmã, a sua voz está ficando trêmula, está se desafinando, não seria bom uma aposentadoria, um tempo de... E ela, com muito carinho, deixou, e o coral começou a cair. E depois de uns meses, eles começaram a descobrir que o coral estava tendo muitas dificuldades, muitas discussões, muitas questiúnculas, muitas querelas, porque uma coisa perigosa é artista. Artista é um bicho que é complicado. Tem arte, e a dele é melhor. Eu vou fazer um parêntese dentro do parêntese, não me deixa esquecer a velhinha. Eu estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, assistindo um grande pianista alemão que veio morar no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial.
E ele estava tocando uma peça lá muito importante, e num pedaço da peça tinha uma pausa. Era um tempo de pausa assim, um pouco prolongado. E ele estava... E o povo... Ele meteu a mão no piano e saiu empinado. Eu disse, misericórdia. Um talento estúpido. Saiu bravo, porque artista é perigoso. Fica vaidoso. Fica ensimesmado. E as mágoas começaram a aparecer dentro do coral. E aí foram descobrir que aquela velhinha desafinada era a que afinava com o trono da graça em oração. Tiraram o foco da comunhão com Deus. Ela era quem resolvia os problemas, muitas vezes, do coral. E o que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que a adoração sem espírito e verdade é como oferta de Caim, rejeitada por Deus, porque carece de substância espiritual. A verdadeira adoração nasce de um relacionamento íntimo com Deus. Nós cantamos ainda há pouco, eu encontrei os teus altares. O Salmo 84, vou pegar a sua Bíblia aí, o Salmo 84. 1:3, ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quantos são os tabernáculos de Deus? Ou quantos foram os tabernáculos de Deus? 3, né? O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Salomão. E ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E ele usa aqui uma figura linda, o pardal. Encontrou casa lá no templo. E a andorinha encontrou ninhos para si, para os seus filhotes. Os teus altares. Quantos são os altares? Os tabernáculos são 3. E quantos são os altares? 3. O primeiro altar é o altar de bronze, onde havia o sacrifício. O segundo altar era o altar de ouro, onde havia o incenso. E o terceiro altar era o Santo dos Santos, onde se fazia total adoração diante do Deus. Ele disse, o meu coração encontrou os teus altares. É uma adoração, é algo muito mais profundo. A adoração não é apenas o cumprimento de rituais ou cânticos musicais emocionantes, mas a expressão de confiança e submissão genuína diante de Deus. Estou aqui, Senhor, na tua presença. Eu te quero. Eu te quero. Nenhum bem eu tenho na terra senão a ti, nem no céu. Eu quero a ti. A terceira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, na adoração de Abel, é que o sacrifício tem um custo. Abel ofereceu o melhor.
Ele trouxe as primícias da gordura das ovelhas. Um sacrifício que envolveu custo pessoal. Eu não sei se vocês gostam, mas eu sou apreciador da gordura. Um bife sem gordura. E eu aprendi isso com Deus. Porque Deus gosta de gordura. A gordura é o símbolo da fortaleza do ser. A gordura faz parte da vida. Uma comida sem gordura é insalubre, eu acho que diz. Sem gosto. Uma picanha sem gordura. E Deus tinha uma coisa séria com gordura, minha adoração. Eu quero tudo. O holocausto, tudo queimado, e aquele cheiro do holocausto. Eu lamento ter perdido grande parte do meu olfato para sentir de novo o cheiro da gordura, o cheiro da verdadeira adoração. Agora eu transportei para o reino espiritual. Tem custo, meu irmão. Eu falei no domingo retrasado que o avô o fundador, cabeça de velho, não. Lá da Albânia, não. Os russos vieram para prestar um culto. Alguém não me viu contar essa história aqui? E também não lembra, né? Não sou eu, não. Dima Shakarian. E o avô foi na hora de sacrificar, pegou o boi cego e ofereceu o boi cego. Quando Deus havia chamado a atenção para ele lá na roça. Tem muita gente que oferece a Deus o que sobra. Isso, mutatis mutandis, isso pode ser visto, por exemplo, quando a gente pede a igreja para trazer alguma coisa que possa dar aos que precisam no Rio Grande do Sul, em outros lugares. Aí vem o que não presta. Até cueca suja as pessoas dão. Você imagina um negócio desse? Eu me lembro de um pastor me contando que lá em São Paulo, numa reunião, porque era para ajudar os índios, vieram mais de 300 gravatas. Alguém queria tirar as gravatas e levaram para... Aí uma sábia irmã resolveu costurar aquelas gravatas e fazer vestidos e tangas de gravatas para as índias. Eu digo, ainda bem que tem gente que tem inteligência. Mas o que é que nós estamos dando? Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que a Caim. Melhor sacrifício, o melhor. Quando eu vejo o mundo gastando milhões em shows, para entretenimento de uma alma perdida, e quando eu vejo uma turma ranzinza, medíocre, que critica, quando se investe um pouquinho mais para se ter um melhor, eu fico pensando como é diferente a concepção. Por isso que Jesus disse, os filhos das trevas são mais sábios na sua geração
do que os filhos da luz. Que Deus tenha misericórdia de mim e me faça um adorador que dê o melhor para Ele. Dietrich Bonhoeffer foi um alemão que foi morto. Eu tenho lido um pouco mais ele ultimamente, e eu estava vendo no custo do discipulado, ele dizendo assim: a adoração verdadeira sempre requer sacrifícios, pois é um reflexo da entrega total de nossas vidas a Deus. Eu tenho que dar o melhor. Não o resto, não o que sobrou, não o quebrado, mas o melhor. Senhor, me dá essa consciência. A adoração hoje muitas vezes busca conveniências, evitando sacrifícios com o tempo, dedicação ou meditação e introspecção. A gente não tem tempo para isso, está tão ocupado. O tempo que a gente dedica é pouco, pequeno. E esse versículo desafia os crentes a oferecerem o melhor a Deus. Estou vindo para a igreja com que espírito? Com alegria, com desprendimento, com prazer, com o privilégio de encontrar a Vanessa com a Sarinha, não a Sarinha, a Esther no colo, dormindo, minha irmã que está aqui na frente, e eu preciso olhar para ela com ternura, outro que chega e dá um abraço. Isso faz parte da comunhão da igreja, e eu já saio pensando em ver uma... Como é que eu vou usar? Eu vou usar... Ver o miolo da tripa que a Globo coloca na tela no domingo à noite, chamado Fantástico. Eu não sei, não cabe na minha cabeça. Eu já fui um fluminense apaixonado. Graças a Deus, Deus tem acabado com a história do Fluminense e tem acabado com os meus afetos fluminenses. Mas eu fico pensando, como é que eu deixo um culto para ir assistir um jogo de futebol? Que valor está dentro da minha vida? Isso é pesado, não é? Um culto para ir para uma festinha. Eu tinha um apreço por Churchill, porque Churchill, aquele primeiro-ministro da Inglaterra, nunca deixou que o domingo fosse dia de jogo de futebol. Enquanto ele foi ministro, no domingo não tinha festa, não tinha mercado aberto. Era dia de adoração do povo de Deus. Aí a gente pergunta, como é que está a Inglaterra? Ele está me perguntando, como é que está? Onde é que eu vou achar meu filho num lugar na Inglaterra? O que aconteceu? É que a adoração foi desconectada de Deus. E hoje nós estamos vendo isso lá. Eu tenho aqui uma história, um fato bem interessante que ilustra. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Eric Lindell. Não. Talvez os mais velhos tenham ouvido falar, porque em 1924, ele foi lembrado não por ser o competidor mais famoso dos 100 metros rasos, que era a especialidade dele, mas porque ele não correu no dia do domingo. Lindell, como cristão devoto, cria que o domingo deveria ser reservado ao culto a Deus e ao descanso espiritual. E ele recusou correr,
mesmo sob enorme pressão da equipe e de ser excluído do grupo. Em vez disso, ele participou de um culto naquele domingo. Ele não foi competir os 100 metros rasos. Mais tarde, Lindell competiu em outra prova de 400 metros, fora da sua especialidade, e venceu surpreendentemente, conquistando a medalha de ouro e batendo o recorde olímpico. Ele atribuiu sua força e determinação à sua fé em Deus. A vida de Eric Lindell exemplifica o compromisso com Deus, mesmo diante de grandes oportunidades e pressões sociais. Ele preferiu ir para o culto no domingo a competir naquela prova onde certamente ele seria medalha de ouro. Ele ofereceu seu tempo e sua obediência a Deus, colocando sua fé acima dos interesses pessoais. E o quarto ponto que eu chamo a atenção aqui nessa adoração de Abel é a persistência do testemunho dele. Embora esteja morto, por meio da sua fé, ainda fala. A adoração de Abel continua a ser um exemplo, porque ele ele estava fundamentado em sua fé. Hoje eu estou falando dele. Depois de quantos anos? 6.000 anos. O companheiro está vivo. Esse é companheiro mesmo, que come pão junto, o pão celestial. Spurgeon, ele disse: o exemplo de Abel ainda nos ensina que a verdadeira adoração transcende o momento e deixa um legado que glorifica a Deus. A adoração hoje deve inspirar não apenas os adoradores presentes, mas ainda as futuras gerações, como um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Será que meus netos vão lembrar que vovô adorava a Deus? William Gladstone, que foi primeiro-ministro da Inglaterra em 4 ocasiões diferentes durante o século XIX. Ele era conhecido por sua profunda devoção espiritual e por sua dedicação à igreja anglicana. Em certa ocasião, Gladstone estava numa reunião onde ele iria receber uma medalha e ele deixou, com a presença do rei, ele deixou a reunião importante, onde seria homenageado, alegando que já havia se comprometido a participar do ensaio do coral da igreja. Pastor Eric, se só tivesse aqui na igreja um grupo desse, primeiro-ministro ia receber uma medalha do reino, lembrou-se que tinha um ensaio do coral da igreja. Não era uma exibição. Ele priorizou sua responsabilidade com o coral, mostrando que sua fé e suas obrigações com Deus estavam acima das honrarias ou reconhecimento público. O gesto reflete como equilibrava as responsabilidades como estadista com a vida de devoção pessoal, servindo de exemplo de humildade e compromisso com Deus em meio às exigências da vida pública. Ele foi primeiro-ministro por 4 vezes no século XIX.
não se tratava de qualquer pessoa. Porque hoje tem gente que se torna presidente por 3 vezes, mas não tem nada. Mas ali naquele tempo era coisa séria. Antes de fazer algumas aplicações, eu quero lembrar que a adoração é um atributo espiritual e, para tanto, pressupõe a regeneração do pecador. O ser humano natural não pode adorar a Deus. Ele pode fazer um show. Eu vou contar para vocês aqui baixinho. Eu estava pregando num grupo em São Paulo, numa igreja, e tinha um levita, porque hoje é muito comum essa turma que levita, que estava fazendo aquela animação e um cântico que é muito bonito, mas tem um erro teológico. E no cântico ele disse: Deus Deus é de perto e não de longe. Como é que é a música? Deus é de perto e não de longe. Aí depois eu fui começar a pregação e eu disse: os irmãos creem nisso aqui que esse moço cantou? Que nós cantamos? Deus é de perto e não de longe. E todo mundo, sim. Vamos olhar Jeremias 23. Aí lá em Jeremias 23 diz assim: porque o Senhor é de perto e de longe. Que história é essa que Deus não é de longe? É só de perto? Meus irmãos, esse moço ficou bravo. E ele disse: mas isso aqui não pode mexer porque foi inspirado. Eu digo: inspirado por quem? Uma inspiração que fere a Bíblia não pode ser inspiração de Deus. Eu tenho que analisar os cânticos, o pastor Eric tem que analisar os cânticos, e quando um cântico, às vezes a gente canta 1, 2, 3 vezes aqui, descobre que o cântico tem um buraco, corrige, e não pode mexer porque tem direitos autorais, então não canta. Porque nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Nós temos que ser de acordo com o que diz a Bíblia, e não do que diz o poeta. A inspiração do poeta é uma inspiração de pé quebrado. A inspiração do profeta é a inspiração divina. Não pode ser trocada por qualquer um. Então, meus irmãos, o ser humano natural não adora. Só adora quem nasceu de novo. E como é que nasce de novo? Dona Leninha, como é que nasce de novo? Crendo. Crendo em quem? Crendo na palavra. E crendo em quem na palavra? Crendo na palavra, mas a palavra tem que focar numa pessoa. Cristo. E o que foi que Cristo fez para a gente nascer de novo? Ele nos atraiu a si aonde? Na cruz. Atraiu a quantos? A todo o que crê. Porque eu não sei quem é que crê, eu não crê. Atraiu. Quando ele morreu, quem morreu? Me conta. Eu quero escutar. Quem morreu? Eu. Se eu morri, o que eu tenho de direito? Vocês já assistiram um velório, já participaram de um velório em que a viúva dá uns tapas no marido? Eu já participei. A viúva ficou tão revoltada que o marido morreu,
que ela deu um safanão nele, puxou o cabelo e gritava: por que você vai embora? Eu disse: que negócio. Tivemos que tirá-la à força de lá. Um filho deu uma injeção nela por cima, revoltada. Mas eu voltei lá para o caixão e vi o braço disse assim: se esse cara tivesse vivo, com aquele braço, ela ia rodar um bocado de tempo. Mas morto não tem direito. Vocês estão captando a história? Está magoado? Não nasceu de novo. Você pode sentir a ferida, mas em cima da ferida tem as chagas de Jesus para trazer saúde e sarar o coração. Morreu? Ressuscitou? E virou adorador. O coração do adorador é muito mais importante do que a apresentação externa. Como Abel, nossa adoração deve ser um reflexo sincero de nossa fé. A fé de Abel apontava para a provisão de Deus por meio de Cristo, assim como a nossa adoração deve apontar para Cristo e o seu sacrifício perfeito. Aceite o custo da verdadeira adoração. A adoração genuína requer entrega total, não apenas do que é conveniente, mas do tempo, dos talentos, dos dons, da vida, estão nas mãos de Deus. Pela fé, Abel desafia a igreja moderna a descobrir a essência da adoração verdadeira através da fé, da autenticidade, do sacrifício e do legado espiritual. Muitos irmãos têm nos ajudado a iluminar essa verdade, destacando que a adoração que agrada a Deus transcende as formas externas e reflete um coração plenamente entregue. Desde menino, eu escrevia poesia. E, ultimamente, eu estou retornando à minha verve poética. De vez em quando, eu escrevo uma poesia para um amigo, para um irmão. E eu estava ali adorando a Deus pelo culto de Abel e escrevi esse poema. Não foi o altar que o céu encontrou, nem o cordeiro que ele consagrou. Foi o coração humilde e rendido, que em fé e amor foi reconhecido. Não era a forma, o gesto ou o rito, mas o fervor em seu grito bendito. Abel se prostrou, não por obrigação, mas com entrega e sincera devoção. Caim trouxe o fruto, mas sem intenção, sem fé no Deus que lhe deu a criação. Era apenas um ato, vazio, sem vida, culto sem alma, sem mente, perdido. O que agrada a Deus não é o que é visto, mas um coração que confia em Cristo. Abel sabia assim, não há ostentação que supere a fé e a plena rendição. Hoje, ao altar, nós trazemos canções, palavras, ofertas e até mesmo orações. Mas será que a alma está ali presente? Ou é um ritual, um gesto aparente?
De Abel aprendemos a grande lição. A Deus só se adora com o coração. A fé, obediência e amor profundo são o que ele busca neste mundo. Então, que a nossa adoração seja pura, não aparência, mas fé que perdura. Como Abel, que o Senhor veja em nós um altar de amor erguido em sua voz. Que Deus nos mantenha olhando para Ele e adorando aquele que deu tudo por um crápula, por um bandido, por um pecador sórdido como eu, para me fazer uma nova criatura, um filho dele. Isso me espanta e me enche o coração. De um lado, eu me assusto e do outro lado eu me alegro. Que Deus conceda a vocês, nesse ano, um tempo de adoração, adorando a Deus em espírito e em verdade. Essa semana, se o Senhor assim permitir, eu vou até o Piauí. Vamos pregar na sexta, no sábado e no domingo, na Igreja Batista em Corrente. Depois eu vou ficar lá no mato, olhando a abelha, passarinho. Melhor tratamento psicológico, melhor tratamento para emoções é passarinhar. Comprovada, estudo de uma universidade inglesa de 2017, recentíssimo, diz assim: o melhor tratamento para as emoções é olhar passarinho. E eu dizia, estudo recente. Criatura, você nunca leu Mateus? Já lá está escrito que Jesus disse, vai ver passarinho e vai olhar as flores do campo e você vai ficar bem melhor. Ok?